Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar pra vocês que eu sou viciada em ficar sozinha, em não ter amigos, não ter ali a necessidade de ter um namorado. Como que eu consigo lidar com tudo isso? Bom, pessoal, é uma longa jornada. Eu acredito que você precisa passar muito tempo sozinho para você se acostumar a ser sozinho. Não é uma coisa assim do dia pra noite, sabe? Do dia pra noite você gosta de ser sozinho, do dia pra noite você se aceita dessa forma. Bom, a minha jornada sozinha começou desde muito cedo, né? Eu sempre fui aquela criança um pouco isolada, nunca fui de muitos amigos. Na minha adolescência, essa situação continuou. Também eu tinha uma certa dificuldade em ter amigos, porque a criança, né, o adolescente, quando ele é jovem, ele fica muito na superficialidade. Então, assim, os adolescentes só veem o superficial. Então, eles querem ter amigos ricos, eles querem ter amigos bonitos e eles também querem ter amigos que chamam a atenção, que todo mundo está falando sobre eles ali no colégio. E eu não era nada disso, né? Eu era pobre, eu não era bonita, eu não tinha roupas estilosas, eu ia com roupas simples e eu também não era destacada nem nada. Pelo contrário, eu era nerd. Então eu era aquela garota que tirava boas notas, né? Então, assim, todo mundo me via como a mais inteligente. Então, isso também, de certa forma, afastava as pessoas de mim, porque era como se eu fosse perfeitinha demais. Eu não era de sair, eu não era de ir pra bagunça, eu não tinha uma vida social, né, ali na minha adolescência e início da fase adulta. Então eu não estava nas festas, muitas pessoas não sabiam da minha existência. Para algumas pessoas, eu era uma pessoa novata na cidade, mesmo não sendo, né? Porque as pessoas pouco me viam nas ruas, eu não frequentava academia, também não tinha o hábito de ir para a igreja. Eu fui mudando isso ao longo da minha evolução, né? Conforme eu fui ficando ali com 20 anos, 21, 22, que aos poucos eu fui tendo uma vida mais ativa. Mas ativa não no sentido de festas. Assim, primeiro eu fui aprendendo a ir para a igreja sozinha. Aí depois que aparecia um evento ou outro, eu moro numa cidade pequena, né? Então quase nunca tem evento. Os eventos são super raros aqui. Então assim, como é uma coisa muito rara de acontecer, quando aparecia algum show, eu me esforçava para conseguir ir, né? Então assim, e eu precisava ir sozinha porque eu não tinha companhia. Para não dizer, pessoal, que eu não tive uma amiga, foi ali no último ano do terceirão, do ensino médio. Eu conheci uma garota que ela veio de fora, então só por isso também ela foi minha amiga. Ela era uma pessoa de outra cidade e ela não conhecia totalmente a minha vida. Então, assim, eu era pobre, eu não era estilosa, mas como ela era novata, ela não se importou com isso, né? Agora, aquele pessoal que já me conhecia há muito mais anos, né? Aquele pessoal que já tinha estudado comigo mais vezes, eles me julgavam por eu ser pobre, por saber aonde eu morava, por saber que eu não tinha uma vida social, por saber que eu não tinha roupas bonitas, entende? Então, eu só fui amiga dessa garota porque essa garota ela não me conhecia, ela não conhecia a minha realidade, pobre, né? Então, assim, ela simplesmente quis ser minha amiga pelo que eu era mesmo, né? Pelo que eu era. Então, assim, né, fica difícil você fazer amigos quando você não tem nada que as pessoas possam se aproveitar. Infelizmente, as amizades são de aparências, né? As pessoas gostam de se associar, ter amizade com alguém que tenha dinheiro, que tenha uma piscina na casa, alguém que faça viagens, como forma de interesse, né? Ou seja, se eu tiver um amigo ou uma amiga que tem piscina, então eu terei uma piscina para eu ir.
E como eu não tinha essa realidade, era como se eu não tivesse nada para oferecer para as pessoas, né? Então as pessoas me excluíram. Então, pessoal, é complicado essa situação, né? Porque você acaba desenvolvendo a solidão. Primeiro a solidão, né? Você queria ter amigos, mas devido às circunstâncias, as pessoas não se aproximam de você. E por as pessoas não se aproximarem de você, você não encontra outra saída a não ser gostar da sua solidão. Então, ali, naquele processo, você começa a gostar da sua solidão. E isso se torna solitude, né? Você era uma pessoa que estava na solidão, só que foi uma solidão que você não queria. Você não queria estar naquela situação. Mas devido você não ter outra saída, né? As pessoas não favorecerem ali o contato, não inserir você nos grupos, você acaba tendo que gostar dessa solidão e gostando da solidão se torna uma solitude. A solitude nada mais é do que você gostar da sua própria companhia e ficar feliz com a sua própria companhia, né? Não tem coisa melhor. Eu sei que às vezes a pessoa que não tá muito bem psicologicamente, ela pode não querer ficar sozinha com seus próprios pensamentos, porque a sua mente pode te sabotar, às vezes pode passar pensamentos depressivos, né? Pensamentos de ansiedade, que podem fazer você fazer coisas erradas. Então, assim, muitas pessoas não gostam de ser sozinhas porque é como se fosse ela na companhia dela mesma. E quando é ela na companhia dela mesma, ela pode pensar coisas ruins, se é que vocês me entendem, e fazer coisas ruins. Então, assim, por isso que muitas pessoas tendem a querer ter alguém. Porque quando você tem alguém, o seu pensamento não fica muito ali naquela questão difícil, de pensamentos depressivos, de fazer alguma coisa ruim com a tua saúde, enfim. Então, pessoal, você acaba, às vezes, por sentir medo de você mesmo, querendo ter amigos, querendo andar sempre acompanhado de alguém, ter um namorado ou uma namorada. Mas é libertador você gostar da sua própria companhia. Isso é maravilhoso.